E tem pessoas hoje que vivem através das cinzas, porque cinza não é combustível. A lenha, sim. O fogo precisa queimar lenha nova. A cinza é o passado que foi. E foi, talvez seja aquele passado glorioso, o passado em que o seu coração ardia, aonde que as coisas aconteciam com mais efusão, com mais naturalidade. A presença, o fogo de Deus descia, porque a lenha estava nova. Shalom, irmãos. Sinto muito alegre nessa manhã. Vamos lá na palavra, como foi a leitura. A gente vive um momento das nossas vidas em que preferimos mais lembrar do passado dos áureos do que viver a realidade e tentar mudá-la através das nossas atitudes. Principalmente como nós que já tivemos uma certa idade, olhamos para o passado, sentimos um certo saudosismo, sentimos aquela saudade de outrora, de algumas coisas que aconteciam. E o Senhor Deus, Ele separou essa manhã para que a gente pudesse falar sobre isso. Vamos lá novamente, Levíticos 6, a partir do versículo 8. Quero que você preste muita atenção para que você entenda o que Deus quer falar contigo nessa manhã. O prefácio vai dizer, o título vai dizer que é a lei do holocausto. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. Os holocaustos ficará na lareira do altar toda noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará as cinzas. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este, depois de expirar as suas vestes, e porá outra. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha cada manhã, e sobre ela porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacificadas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O livro de Levíticos, Deus estabelece leis para o culto, para o sacrifício no altar. E uma das ordens mais enfáticas é que o fogo deve arder continuamente sobre o altar. Mas há um detalhe que muitas vezes passa desapercebido por nós. Antes de manter o fogo aceso, o sacerdote, toda manhã, ele precisava tirar as cinzas do fogo que queimou do sacrifício anterior. As cinzas representavam já o que já foi, o que já queimou, o que já serviu um dia e já não serve mais. Foi aquele sacrifício que ardeu. E mostra que é preciso trocar a lenha. As cinzas, se eu fosse dar um tema para essa mensagem, o tema seria que as cinzas não traem o fogo de Deus, não atraem. O fogo de Deus não cai onde tem cinzas. O fogo de Deus só cai onde tem lenha. E tem pessoas hoje que vivem através das cinzas, porque cinza não é combustível. A lenha, sim. O fogo precisa queimar lenha nova. A cinza é o passado que foi. E foi, talvez seja aquele passado glorioso, o passado em que o seu coração ardia, aonde que as coisas aconteciam com mais efusão, com mais naturalidade. A presença, o fogo de Deus descia, porque a lenha estava nova. Porque o amor e o desejo era completamente diferente do de agora. Muitas das vezes tentamos viver experiências antigas em Deus.
Mas Deus quer nos dar algo novo todos os dias, porque a lenha era trocada toda manhã. Todas as manhãs. Jesus nos ensinou o quê? Na oração do Pai Nosso. O pão de cada dia nos dai hoje. O pão de cada dia nos dai hoje. Isso vale para a presença também. A presença de hoje não é a mesma de ontem. Não vai ser a mesma de amanhã. Assim sucessivamente. Deus quer nos dar novas experiências. Você precisa entender qual nível, em qual parte do processo do seu ministério, da sua história, da sua trajetória você se encontra. Tem gente que quer queimar hoje com as cinzas do passado. E aqui eu preciso falar que eu conheço pessoas que são assim, irmãos. Falam do ontem como se tivesse acontecido hoje. Falam de anos atrás como se tivesse acontecido ontem. Não ardem como antes. Não queimam como antes. Tem um parente da minha esposa. Você vai lá. Sempre é assim, né? A gente tem que dar exemplo do nosso, Berto. Ele é uma pessoa que ele fala muito do passado. Ele fala muito do passado. E uma das coisas que eu sempre falo para ele é que ele fala como se tivesse acontecido ontem. E aconteceu há anos atrás. Ele fala de como ele buscava o Senhor, de como as coisas em Deus para ele, as experiências que ele viveu em Deus. E isso é bom, irmãos, isso é salutar. Mas quando eu pergunto a ele hoje, e hoje, qual é a diferença? Qual foi a experiência de ontem que te trouxe hoje a te levar num nível mais profundo? Qual foi o nível que você chegou? Aonde você foi? Não adianta você dizer para mim que você deu um mergulho, que você mergulhou para nada e não chegou a lugar nenhum. Aonde Deus te conduziu, até onde Ele te levou, para que hoje você estivesse onde você está. Realmente, Ele te queimou, te fez arder em tempos passados para que você estivesse no estágio que você está hoje, ou para que você estivesse num nível de intimidade maior. Ou será que Ele está como Ele falou para o profeta? Ele ouviu a voz dizendo para ele que precisava falar com ele. É a mesma coisa de você ouvir sua mãe e seu pai falar assim, ó, vai para o quarto que eu quero falar contigo. Ah, mas fala agora, não fala. Vai para o quarto. E o teu coração fica como? Já sai pela boca. Se você tiver um pai e uma mãe, como eu tive, o teu coração já sai pela boca. Vai para o quarto que eu vou conversar contigo, o negócio é sério. Ou será que você está precisando ouvir essa voz? Para que você possa acordar e entender que precisa se tirar as cinzas e colocar lenha nova. Precisa novas buscas, novos mergulhos, novas experiências. Mudar a rota, mudar as atitudes. Mudar até mesmo as orações, parar de ser repetitivas. Parar de ser enfadonhas as mesmas. Os mesmos modos operantes para querer buscar resultados diferentes. Você repete as mesmas atitudes buscando resultados diferentes. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Na ciência não é assim, na vida real também não. Você não obtém resultados diferentes agindo das mesmas formas. Usando os mesmos elementos. Agindo da mesma maneira. Não funciona dessa forma. E Deus quer um fogo contínuo, não memórias de fogo. Você precisa entender que Deus quer que você queime continuamente. Ele não quer que você viva de memórias. Ele quer que você arda de novo. Ele quer que você busque de novo, que você mergulhe, vá mais fundo de novo. O altar representa o teu coração. E como está o teu altar hoje? Se há um altar dentro de você, o trono que está em cima desse altar, quem tem reinado sobre ele? E te pergunto, tem lenha? Tem lenha nesse altar? E a lenha que está aí, a lenha nova ou é cinzas? De coração que não arde mais. De coração que não queima mais. O que tem? Porque o fogo representa a presença de Deus.
a paixão por Deus, o desejo exacerbado da presença dele. Como é que está esse fogo? Tem um louvor que Deus me deu a oportunidade de compor, que diz assim: aonde se foi a paixão que ardia? Para onde se foi a paixão que havia e o fogo que ardia? Desapareceu. Tem pessoas que não têm mais nada para entregar. Vivem entrando e saindo por portas de igrejas sem saber nem por que elas estão indo. Só criando o mesmo mecanismo de repetição na vida dela. Quando a gente acumula cinzas, você vê pessoas adoecendo. Pessoas acumuladoras de cinza, ela acumula mágoa, religiosidade, tradição sem vida, tradições totalmente que não se sustentam. Lembranças de um passado bom. E você impede do fogo continuar queimando. Quantas pessoas vocês param para conversar e elas só vivem à sombra de cinzas? Pessoas que não têm nada de novo. Pessoas que não têm experiências novas. Pessoas que não têm um fogo novo para contar. Algo que possa diferenciar daquilo que já aconteceu outrora. E só vivem à sombra de um passado ou do fogo que tem queimado na vida das outras pessoas. Tem pessoas que só vivem nos tempos atuais assim, buscando fogo na vida das pessoas, quando que, na verdade, o fogo é a presença. O fogo não são palavras retóricas, bonitas, trajadas de palavras rebuscadas para afagar o teu ego, para afagar o teu íntimo. Não, não é assim que a presença de Deus trabalha. Ela trabalha com o coração. Um altar preparado com as cinzas velhas retiradas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Existem altares que vocês vão se comparar na tua vida, que você precisa respeitá-los. Vivemos uma geração que não respeita os altares dos outros. Deus está falando isso comigo agora. Cuidado, porque além das cinzas que você vai tirar agora, amanhã serão as cinzas suas que vão tirar. E o que vão tirar com cuidado? Com o mesmo cuidado que você tem feito com os altares das pessoas hoje? Cuidado com os altares das pessoas. Você talvez diga para mim: Kleber, que altar? É o coração delas. Cuidado com o que você fala, cuidado com o ministério, cuidado com o que você julga, cuidado com o que você aponta, cuidado com as sentenças que você profere pela tua boca. Que vivemos numa era em que tudo tem que passar pelo crivo da internet. Tudo tem que passar pelo crivo da opinião pública. E o exército que mais mata seus soldados pelas costas, infelizmente, é o nosso. O exército em que mais não precisamos confiar uns nos outros é o nosso. Aonde sempre pegamos quem está se destacando para balear, para matar, para ferir. Eu não preciso entrar em detalhes que vocês estão na internet. Tem visto deboches, o que acontece. Sabe por que deboche? Porque começou por nós. Nós evidenciamos isso. E o mundo pega e debocha. Mas você não vê isso acontecer em outras religiões. Você não vê isso acontecer lá fora. Você não vê outros exércitos assassinarem os seus, esfaquearem, levarem para a forca, fazerem julgamentos e nem o juiz está presente. Tem sentenças sendo proferidas, irmãos, porque isso é uma testemunha. Deixa eu te contar um segredo, você só é uma testemunha, você não é juiz. Deixa eu te contar um segredo, com o mesmo peso que você pesa, você será medido. Cuidado! Porque do jeito que você trata as cinzas de alguém hoje, como tratar as suas amanhã. Cuidado!
Pessoas que ainda não fizeram nada, mas colocam uma câmera na cara e acham que têm experiências ou bagagem suficiente para proferir palavras ou julgamentos das quais elas nem viveram, baseadas em nada, baseadas em vãs filosofias intelectuais da sua própria cabeça. Lenha nova. O sacerdote ele precisava trocar a lenha, trazer lenha nova todos os dias. Pois o versículo 12, capítulo 6. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Vírgula, não? Como nosso pastor sempre fala, nosso apóstolo, pastor Adriano, ele sempre diz, ele fala que não existe palavras em vão na Bíblia. Não existe palavra à toa. E é repetido 2 vezes, tanto no versículo 12 como no versículo 13. Mas o sacerdote acenderá a lenha nela cada manhã. É todos os dias. É busca diária. Não é quando você está bem. Não é quando a tua despensa está cheia. Não é quando você chegou do mercado e no dia seguinte você fez as suas compras do mês, tua despensa está cheia, você senta, agora eu vou orar. Não tem nada me afligindo, minha geladeira está cheia, minha despensa está cheia, agora dá para orar, dá para buscar a palavra. Porque tem gente que parece que só faz isso no desespero. Tem pessoas que só buscam a água quando estão com sede. Quanto que, na verdade, elas esquecem que para hidratar o corpo, você precisa ter regularidade bebendo água. Até mesmo sem vontade. Mas eu estou dizendo de um exercício físico. Aquilo que para o seu corpo, agora para o seu espírito e a sua alma, elas precisam estar ardendo todos os dias, em todos os momentos pela presença. A lenha nova, irmãos. O que é a lenha nova? Tempo com Deus. Oração, leitura diária da palavra, adoração sincera. Se você precisa de fogo na sua vida, você também precisa alimentar o altar. E para alimentar um altar, você precisa estar queimando, desejando isso todos os dias. Um dia, irmãos, eu vi alguém queimando. Eu vi alguém falando, eu vi alguém derramando do fogo de Deus na vida dele, para as pessoas. E isso me motivou a estar aqui queimando pelo Senhor. A forma que você queima incentiva outras pessoas a querer queimar também em Deus. Hoje a gente quer só achar que mergulhar mas são mergulhos esporádicos. Você não quer fazer aquele mergulho onde você flutue. Assim como ele diz para o profeta. As águas estão nos joelhos, as águas estão nos ardelhos. E foi descendo, até que ele não teve mais domínio sobre ele. Você precisa entender isso. Você precisa entender. Como é que está o teu altar? Olhe para o seu altar hoje. Eu não digo só para quem está aqui, para você também que está em casa. Como é que está o seu altar? O seu altar, ele está em cinzas? Ou ele está brasa? Ou ele está com aquela, como se diz, a ponta da vela, acabando. A chama está aqui, está se apagando aos poucos. E você sente que você não está ardendo mais, você não está queimando mais, e o tempo está passando. Quais cinzas que você tem guardado no teu altar? Quais são as cinzas que você tem criado afeto e amor que não tem deixado você colocar lenha nova para queimar novamente? O que você tem feito? O que precisa ser removido
para o fogo voltar a arder na tua vida? Você tem oferecido lenha nova ou você tem vivido de memórias? De que quando você trocava a lenha todos os dias, você sentia um fogo queimar de maneira extraordinária. O que tem acontecido hoje contigo? Qual é o momento que você tem vivido? As cinzas não atraem o fogo de Deus. Você precisa entender. Elas precisam ser removidas. Tira, irmãos. Senão não há espaço para um novo entrar. Não vai entrar o novo se você continuar cultivando o velho. Mas espera aí, Kleber, eu preciso lembrar do que passou. Sim. A Bíblia mesmo nos fala para trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Mas é para trazer a memória, não é para viver dessa memória. São duas coisas completamente diferentes. Deus quer que o fogo arda continuamente, irmão. Mas isso tem que ser do teu coração. Tem que ser intencional, tem que partir de você. Você precisa se entregar diariamente. Você precisa buscar ardentemente essa busca. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Hoje Deus te chama para você limpar o altar e trazer lenha nova. Porque o que Ele quer fazer na tua vida não é sustentado por cinzas, é sustentado por lenha nova, todos os dias. Lenha nova vai trazer o extraordinário para a tua vida e você vai começar a viver coisas e experiências cada dia mais extraordinárias, cada dia mais abundante. Porque o coração em chamas, irmãos, atrai o extraordinário de Deus todos os dias. A terra ela foi feita de 4 elementos. Os 4 elementos que movem a terra: ar, água, fogo. E nós temos os 4 elementos no nosso corpo. Abre comigo Lucas 12, a partir do versículo 49. Vai dizer assim, isso é Cristo falando: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivessem ardendo. Em outras versões vão dizer, dera ver se já estivessem queimando. Ele veio para trazer, eu vou repetir de novo. Lucas, capítulo 12, versículo 49. Jesus, ele dizendo que eu vim para lançar fogo sobre a terra. Bem quisera que já estivesse ardendo, que já estivesse queimando, que estivesse já a arder. Ele veio para trazer o fogo. E a minha pergunta para você nessa manhã é: como é que está esse altar? Tem lenha para queimar? Esse fogo pode vir e vai achar lenha no teu coração? Só vai achar lembranças. Abre Isaías 33, por favor, versículo 13. Olha o que vai falar Isaías 33, 13. Ouve vós, o que estás longe, o que tenhas feito, e vós, o que estás perto, reconhecei o meu poder. Eu volto a repetir o que eu falei no início da ministração. Eu não sei em que momento, em qual estágio. E aqui vai dizer bem claro que está longe, que está perto. Não, você precisa reconhecer do poder, do fogo daquele que se deu a vida por nós, para que nós pudéssemos viver uma vida ardendo em fogo. Nós precisamos arder em fogo. Estou cansado de parar com pessoas que só vivem de doces lembranças. Com pessoas que não queimam experiências novas.
Mas ela prefere viver experiências da sua vida pessoal. Até mesmo não. São pessoas que vivem um dia após o outro. Acham que vivem, quanto que na verdade elas não estão vivendo. Elas não vivem, elas existem. E talvez você me pergunte, Kleber, qual a diferença entre existir e viver? Quando você existe, você está cumprindo o propósito. Quando você vive, você está cumprindo um propósito. Qual o propósito que você tem? E você vai acabar a sua carreira e vão olhar para você e vão falar assim, fulano foi assim. Poxa, fulano escreveu uma história linda. Ele viveu a vida. Os filhos dos seus filhos falarão sobre você. Você viveu um propósito. O seu ministério foi frutífero em Deus. Pessoas vão dizer, eu sou fruto da oração. Eu sou fruto da palavra dela ou dele. Ele me alcançou, ele me evangelizou. Quantas vezes eu estava cabisbaixo, ele liberou uma palavra para a minha vida, ele me ajudou, ele estendeu a mão. Isso é uma vida com propósito, isso é uma vida que você está vivendo na sua integralidade. Em que Deus trabalha através de você, em que vidas são impactadas em Deus através de você. Em que Deus vai dizer para você, vinde benditos de meu Pai, possuís a terra que eu vos preparei. Eu sei o preço que você pagou, as madrugadas, as orações, as mãos estendidas. Quantas das vezes te caluniaram, te feriram em meio à guerra, mas você não desistiu. Você não devolveu para o fogo amigo, ao contrário. Você abraçou, você cuidou das feridas. Você tentou mostrar aquilo que é o amor de Cristo para comigo. Você está vivendo. Mas deixa eu te contar uma coisa, quando o altar está em cinzas, você só vive. Você só vive reclamando. Você só vive resmungando. Você só vive contando derrotas, meias vitórias. Nunca se completa, nunca tem uma completude na tua vida. Nada termina, é tudo pela metade. Nada vai até o fim. Nada é consistente. Você vive um dia após o outro e fica, ó céus, ó vida, ó não sei o que, ó não sei o que lá. E não progride. As coisas não mudam. Você não vê pessoas passarem pelas suas vidas e serem impactadas. Você não vê pessoas passar pela história da sua vida e serem, de uma maneira ou outra, serem influenciadas por você positivamente em Deus. Em Deus, não em você, porque a vaidade entra. Um dos cuidados que você precisa ter em exercer o amor de Deus é o cuidado consigo mesmo. Porque a caridade é um dos melhores dons, como diz Paulo. Eu posso ter o amor, tudo, mas sem a caridade. Eu posso falar a língua dos anjos, dos homens, mas sem o amor e a caridade, nada vale. Mas cuidado! Existe uma linha muito tênue na caridade, em que você ouvir pessoas falarem de você e falar assim, hoje eu tenho comida no prato por causa dela. E você olhar e falar assim, fui eu. Ela chegou. Você ouvir pessoas falarem de você de formas positivas. Você olhar para a vida de pessoas transformadas e saber que você foi uma das peças-chave usadas por Deus, para transformar a vida delas. E você não devotar isso a Ele, devolver a Ele, você começa a se inflamar, começa a se inchar. Aí entra a vaidade. Entra o pior sentimento que possa haver dentro do homem, que é o sentimento que nasceu, infelizmente, deixa eu te contar um segredo, nasceu no céu, tá? Kleber nasceu. Nasceu no coração de alguém que andava sobre o que o Ezequiel vai dizer sobre as pedras alfogueadas. Era um ser que chamava a atenção pela sua beleza, porque quando ele passava se ouviam sons, se ouviam tambores. Imagine ele falando, irmãos. Imagine para quem chegasse perto dele. É por isso que ele levou até essa parte dos anjos. Porque imagine ele falando.
se os tímpanos, os tambores, os pífaros estavam nele, imagine ele falando, irmãos. Imagine ele entrando, a pomposidade desse ser. Você sabe de que eu estou dizendo. Imagine os anjos olhando para ele com um olhar de admiração. Porque, deixa eu te contar um segredo, tirando os querubins, só ele entrava onde estava a Trindade. Está entendendo? Então ele ganhou um destaque. E tem muita gente no decorrer da sua história que não consegue lidar bem com o destaque. Deixa eu te contar um segredo, eu fui uma pessoa assim. Eu não soube lidar bem com o destaque. E tive que aprender a estar aqui e a cair para entender que eu não sou nada. Que não é sobre mim. Não é o que diz a respeito de mim, mas do que Cristo tem feito na minha vida. E quando você entender que você precisa ter o destaque, mas a sua base não é você, não foi o seu talento, não foi o seu braço, não foi a sua inteligência, foi Deus que colocou tudo isso em você para te levar a algum lugar, para te colocar em acesso, acessar pessoas das quais ainda não tiveram acesso. Para falar do amor dele, para falar da palavra dele, para pessoas que ainda precisam ser alcançadas. Deus está te levando a lugares, a níveis, para que você possa acessar pessoas, transformar vidas. E o que você tem feito com isso? Deus tem te destacado para quê? Deus tem te dado dinheiro para quê? Deus tem te dado notoriedade para quê? Deus tem mudado a tua história para quê, irmãos? Deus tem te levado a níveis maiores para quê? Qual o propósito? Para que você chega em certos lugares e que Deus vai te levar para quê? Qual a finalidade? Se você está se perguntando isso, não só aqui, mas como na sua casa, e se perguntando e você não sabe a resposta, deixa eu te contar um segredo, você está existindo. Você só está existindo. Você não está vivendo. Você só tem cinzas no seu altar, você não está queimando, porque quem queima todos os dias sabe por que nasceu, sabe o porquê está passando, sabe o porquê ele te levou, sabe o porquê está nesse deserto, sabe o porquê está nessa tempestade, sabe por que está nessa prova, sabe o porquê está na bonança. Assim como Paulo disse, eu aprendi a viver na abastança, mas também aprendi a viver sem nada. Em todas as elas eu devoto ao Senhor dos Exércitos. Se você não entender que as incongruências da sua vida, das fases da sua vida, não é sobre você, mas é aquilo que Deus quer trazer para a tua vida, você sempre vai ser uma pessoa que existe. Plantou o quê, irmãos? Colheu o quê? Para pessoas que só vivem de cinzas. Queimou! Há 20 anos atrás... Deus me usou, fazia isso, eu fazia aquilo. Mas, pai, para quê? Para que Deus te fez isso? Para que Deus te levou lá? Para que Deus mudou vidas? Para que Deus tocou pessoas, te usou? Para quê? Qual foi o propósito? Aonde você foi? Até onde você foi? O que adianta você entrar numa corrida que você não conclui ela? Porque o propósito do ministério com Deus, irmãos, não está em quem vai chegar primeiro, mas é quem vai até o final. Porque essa palavra vai dizer que é melhor o quê? É melhor o começo das coisas? É melhor você começar correndo a 300 por hora? A 500 por hora? É o que vale para a vida? Não! O importante para Deus não é velocidade. Vida com Deus não quer dizer sobre velocidade, mas é constância, continuidade. Essa palavra vai dizer que é melhor o fim das coisas do que o começo dela. Que é melhor estar num velório do que estar numa festa. Por quê? Porque no fim que você entende. E você vai saber qual é o propósito. Concluiu. Você olha para aquela caixa de madeira e olha para quem está lá dentro. E você vai falar. Esse aí viveu. Esse aí Deus concluiu o propósito. Deixou algumas coisas pelo meio do caminho.
Tem um adágio filosófico que vai dizer que o lugar mais rico do planeta é o cemitério. Aí talvez você pense assim, você que está em casa, o lugar mais rico do planeta é o cemitério, sim. Lá está cheio de livros que não foram escritos. Lá está cheio de propósitos que não foram concluídos. Lá está lotado de sonhos que não foram realizados. Lá tem tesouros que não foram descobertos. Sabe por quê? Que muitos que estão lá não só existiram. Muitos que estão lá viviam de cinzas. Até mesmo aqueles que diziam filho de Deus. Pessoas que só entram aqui para querer propósito, para querer microfone, para querer status, acesso. É para falar assim? Amém. Pessoas que, se não tiverem evidência, elas não fazem nem questão de estar. Haja vista que você vai olhar para a cadeira do lado. E com certeza você vai sentir falta de alguém. Ela não está aqui por quê? Talvez você, na sua casa, você vai ter lembrança de alguém que você não vê mais, que não congrega mais contigo, que não busca mais, que não arde mais. Por quê? Porque elas desistiram no caminho. Porque elas preferiram cultivar cinzas do que trocar, tirar as cinzas e colocar lenha nova. Querer queimar diariamente, chega, já está bom. Já fui onde devia ir. Tem certeza? Tem certeza? Você foi aonde você deveria ir? Tem certeza? Você pode falar como Paulo disse? Acabei a carreira. Será que eu e você podemos falar isso? É só você olhar para a história dele, irmãos. O único apóstolo que não andou com Jesus, mas escreveu praticamente todo o Novo Testamento. Olha o que Paulo fez. E ele disse com toda a humildade, sejam os meus imitadores. Por quê? Porque talvez fique mais fácil, como eu sou de Cristo, que eu já sou um pecador. Eu era um cara totalmente fora dos padrões. Mas é assim que Deus usa. Deus usa fora dos padrões. Deus, ele pega as loucas mesmo para confundir as sábias. É assim que ele age. É o padrão de Deus. Não é a tua escolha. Não é rosto bonito. Ô Samuel, não é esse Samuel. É bonito, é alto, é fortão, robusto. Tem 10 diplomas, fala bonito. Envolve bem as palavras. Mas não é esse. Tem a pele aveludada, a pele clara, a pele escura. Independentemente disso. Tem uma estirpe boa. Não é sobre isso. Não, Samuel. Tu está olhando porque aparenta nos teus olhos, Samuel. Eu vejo o coração, eu vejo o altar. Se tem lenha, se tem cinza. Qual é a lenha que ele tem colocado? Tem gente que tem colocado lenha seca, que o fogo não pega. Lenha seca vai dizer muito daquelas pessoas que acham que estão aqui dentro, mas elas não estão aqui. O coração está completamente lá fora. Estou achando que estão queimando, mas na verdade ela está queimando de um fogo estranho. Deixa eu te falar que fogo estranho é, irmãos. Fogo estranho é pecado. Fogo estranho você está sendo usado por forças ocultas achando que é o céu que está te movendo. E, infelizmente tem muita gente assim hoje. O que tem te movido? O que tem feito queimar? O que tem feito arder? Infelizmente, as pessoas hoje estão vivendo sombras de passado. Mas elas não estão olhando para o presente, tentando entender qual é o futuro que Deus tem para elas. Estão preocupadas com amanhã. Deixa eu te fazer uma pergunta. O sacerdote, quando ele trocava a lenha, ele estava preocupado se ia ter holocausto no dia seguinte? Se ia ter sacrifício? Se alguém ia cortar lenha para ele estar? Não. Ele se preocupava em saber se tinha lenha naquele dia. Aí agora eu vou, amanhã, lenha nova. Amanhã, lenha nova. Todos os dias, lenha nova. Todos os dias, lenha nova.
É todo dia. Deus não quer você viver de lembrança. Chega de achar que tem que ser do teu jeito e da tua maneira. Aos olhos, aos meus olhos, aos teus olhos. Se o nosso coração é enganoso, imagine um olhar, irmão. Quantas das vezes você já se enganou pela aparência? Se eu fizer uma pesquisa rápida com você, de consciência aí na sua casa, quantas vezes você se enganou? Possa ser você a experiência que você tiver na tua vida, ser muito experiente. E pior que você, ou melhor, você vai ficando experiente, mais você vai vendo que você não sabe nada. Quanto mais você sabe, menos você sabe. Que você vai percebendo certas coisas vão passando desapercebido ao seu olhar. Que você tinha detalhes na minha frente, eu não percebi. Eram os detalhes. E Deus é Deus de detalhes. Deus é Deus de detalhes. Tira, irmãos, a cinza que precisa ser tirada. O que for necessário fazer, faça. Arda de novo. Queima de novo. Mas não queima hoje para você estar apagado amanhã, de cinzas amanhã, não. Amanhã você queima de novo. Depois queima de novo. E você vai entender que quando você está trocando lenha, está orando, está buscando, você vai viver coisas extraordinárias. Você vai entrar em guerras que você vai falar assim, foi difícil, mas eu superei. Hoje eu estou vivendo um tempo novo. Só eu sei o quanto eu queimei. Só eu sei o quanto eu busquei. Só eu sei os sacrifícios que eu coloquei diante do altar. Só Deus sabe os holocaustos que eu ofereci. Só Deus sabe as madrugadas que eu passei. Só Deus sabe. Para que você pudesse alcançar aquilo que Deus preparou para a tua vida. Não seja uma pessoa que queime de vez em quando, ou que viva das cinzas. Seja uma pessoa que queime todos os dias. E faça a diferença na vida daquelas pessoas que talvez estejam vivendo de cinzas. Para queimar de novo. Queima de novo, arda de novo. Mas isso precisa nascer dentro de você. O desejo de trocar a lenha todos os dias. Para queimar, 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 queimar. Do amor de Deus. Fique de pé.